O último bloco do Conexões continua falando sobre a situação política e econômica do país, com os professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Francisco Tavares e Pedro Célio Borges, que são nossos colaboradores aqui mais assíduos do Conexões. Bom, falamos de corrupção, falamos também de manifestações. Agora, em relação à economia. O Brasil também vive uma crise econômica, aumento da inflação, a paralisia no crescimento, como o professor destacou também, retirada de direitos trabalhistas, aí uma possibilidade de uma lei que venha aumentar as terceirizações e reduzir ainda mais direitos trabalhistas. Como é que os senhores percebem esse cenário econômico e a interferência desse cenário também no descontentamento, como os senhores mesmo apontaram no primeiro bloco, da população, e o que pode ser feito por esse governo para tentar reverter essa situação? Professor Francisco. O país experimenta uma gravíssima crise econômica e ela tem sido, em grande medida, submetida ao pagamento por parte do ponto mais fraco da sociedade, por parte dos trabalhadores. Ainda em 2008, 2009, eu me lembro que na minha dissertação de mestrado, eu identificava que, para os 5% mais ricos no Brasil, o nosso país é um paraíso fiscal, ou seja, ele é como a Suíça, como as Bahamas, porque praticamente não tributa a renda, tem normas de sigilo muito favoráveis, permite remessa de recursos para o exterior, e isso foi só se agravando nos últimos 12 anos. Então é um país que tira dinheiro dos trabalhadores e envia esse dinheiro via serviço da dívida pública nunca auditada, e provavelmente então não devida, para os grandes banqueiros, os grandes empresários transnacionais, os grandes fundos de pensão. Hoje, mais de 40% do orçamento da União está comprometido com um serviço de dívida pública que diz respeito a grandes milionários credores, frequentemente residentes fora do Brasil. Então, o que é o Estado brasileiro do ponto de vista econômico hoje? É uma máquina que tira dinheiro dos mais pobres e o envia para um serviço de uma dívida pública ilegítima. Dessa maneira, a crise econômica sempre virá. Vamos entender o que é essa crise contemporânea. Primeiramente, inflação. Não é o que nós chamamos de uma inflação de demanda. As pessoas estão comprando muito e os preços sobem. É, ao contrário, uma inflação semeada pelo Estado, a chamada inflação de preços administrados. Um belo dia o governo decidiu privatizar a telefonia, privatizar, como aqui em Goiás agora acontece de novo, a energia elétrica, privatizar a educação. E depois que ele privatiza tudo isso, uma figura do direito administrativo chamada equilíbrio econômico-financeiro do contrato assegura que o concessionário desse serviço sempre tem um aumento. É por isso que a tarifa de luz aumenta, a tarifa de água aumenta, a tarifa de telefone aumenta. Só que a atividade econômica não cresceu bastante para isso. Então é uma inflação artificial, criada pelo Estado. Com essa inflação, o trabalhador mais pobre cada vez mais tem menos poder de compra e aqueles que receberam os serviços privatizados têm mais dinheiro no bolso. Com a estrutura tributária do país, cada vez mais quem é pobre paga tributos e recebe menos benefícios. O governo Dilma acaba de reduzir benefícios da Previdência Social, benefícios dos pescadores, benefícios do seguro-desemprego. Para onde vai esse dinheiro? Para o credor da dívida pública, que não põe nesse país um centavo na produção de um viaduto, na construção de uma fábrica, na geração de emprego. É só dinheiro mesmo que fica rendendo com títulos da dívida pública. Não é sustentável, então, um governo que tem altíssima taxa de juros para essa dívida pública, cumulada com uma inflação alta falsa, porque é de preços administrados para esses grandes concessionários de serviços que foram privatizados, com um desemprego que aumenta e com uma tributação que não chega às grandes fortunas, apesar da Constituição autorizar, que não chega aos mais ricos e que tributa o trabalho. Essa crise econômica, enquanto a nossa estrutura for essa e o governo dessa maneira atuar, sempre virá. Então, o problema econômico não tem muita solução. O Estado hoje não tem dinheiro para gastar, porque municípios, Estado e União gastaram tudo com a dívida pública, ou gastaram pagando esses concessionários de serviços privatizados. O trabalhador não tem dinheiro no bolso, porque para ele é uma inflação altíssima por conta de preços administrados. A taxa de juros é impraticável e não é o ajuste fiscal que vai resolver isso, porque ele é como apagar um incêndio com gasolina. O que poderia resolver? Tributação sobre grandes fortunas, auditoria da dívida pública, repactuação dos contratos de preços administrados, que foi tudo o que esse governo, eleito com um programa político de esquerda, prometeu. E hoje, contra os fundamentos da própria macroeconomia ali defendida, o governo atende ao capital e quer apagar a crise, o incêndio da crise,
com gasolina. O prognóstico não é bom. E sem contar, complementando, sem contar que o governo agora vai correr um risco muito grande, o governo não, o país correr um muito grande, de não dispor mais dos álibis históricos que ele tinha, dos pretextos, as válvulas de escape, que é no plano externo, né? Em primeiro lugar, a opção, desde a época do governo Lula, de criar uma alternativa para as exportações brasileiras e para um incremento de negócios sul-sul. Então isso seria uma alternativa porque poderia se estabelecer um plano de solidariedade interestatal que articulasse as economias desses países. Parece-me que não está bom o cenário aí para o Brasil. E em segundo lugar também, né, o governo contou com os fatores assim que a gente poderia dizer, se não estruturais, pelo menos fortuitos. Em meados do segundo governo Lula apareceu o pré-sal. Eu lembro que a frase do Lula foi emblemática, ele disse, olha, com o dinheiro do pré-sal, o Brasil vai ter uma educação de primeiro mundo. Isso foi quase como um pacto, uma promessa, criou-se uma expectativa. A consequência é que o dinheiro do pré-sal não foi para a educação, na sua essência, e em segundo lugar o pré-sal se viu envolvido e enrolado também, né? Se viu enredado também no tema Petrobras. Então esses problemas aí o governo parece que não vai dispor agora dessa margem de manobra, dessa reserva técnica na economia. Então a saída está sendo, né, um tipo de ajuste fiscal que se anuncia mais uma vez perverso, porque vai afirmar uma tradição que não é benéfica para a sociedade brasileira e principalmente para os trabalhadores, que é fazer os tais ajustes fiscal, pelo menos no seu primeiro lote de anúncios, né, nas costas dos trabalhadores. Então, nesse instante já se debate agora uma sobre-remuneração do FGTS e agora também aumentar a taxação aí para ver se valoriza um pouco mais alguns desses fundos de pensão, né? Tudo isso denunciando que esta área que é do trabalhador, é dinheiro do trabalhador, né? Essas áreas aí, elas terão que ser movidas para outras finalidades. É um problemão danado. Sem solução? Não, eu acho que solução existe, porque na verdade a política ela é feita do imponderável, principalmente do imprevisível também. E a sociedade brasileira tem dinâmicas próprias. Eu acho que esse país, ele continua funcionando independentemente de governo. A sociedade brasileira, a economia brasileira funciona independentemente de governo. As matrizes de riqueza que o país tem, seja nisso que gera commodities, né, ainda que mantenha esse modelo exportador, né, uma recomposição da capacidade de investimento em alguns setores que podem melhorar a infraestrutura, isso tudo pode ser reativado de alguma maneira. A questão nesse momento, não sabemos como, é claro, e eu acho que nem o governo sabe, e nem os empresários dessas áreas sabem também, por enquanto, como, mas também o capital não fica parado muito tempo. O capital sobrevive se ele se fizer investir. Ele cavuca novas áreas, ele tem uma criatividade enorme. Ele não vai ficar também parado diante de um governo inerte, de forma alguma. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer muito a presença do professor Francisco, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer e estou sempre à disposição para debater aqui. Sempre muito bom. Bom, também muito obrigada pela presença novamente aqui no Conexões, professor Pedro Célio. Da mesma forma, eu sempre fico muito satisfeito de vir debater aqui porque a gente encontra um ambiente muito inteligente, muito receptivo por parte de você mesmo, de todos os funcionários aqui da TV UFG, e eu acho que a nossa obrigação é incrementar mais ainda esses debates. Muito obrigada, professores. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Participe do programa pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br, pelo perfil do Facebook www.facebook.com/programa Conexões ou pela página do Twitter, twitter.com/tvufg_conexões. E você pode assistir novamente este programa no sábado, às 5h30 da tarde. E no domingo, às 4h30 da tarde. E acompanhe mais um debate inédito do Conexões na próxima terça-feira, às 6h15 da noite. Na TV UFG, canal 14 no sinal aberto, 21 na NET Goiânia e também no www.tvufg.org.br. E você também pode assistir a todos os debates que já foram produzidos pelo programa no blog do Conexões. Uma boa semana para você!